Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! O notável físico Albert Einstein asseverou que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu estado anterior. Como entender este processo de crescimento interno? O que significa a expansão da consciência? Como isso se dá na prática? O que tem a ver o suposto Evangelho de Judas com o crescimento interior e expansão da consciência? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje, que busca explicar esses assuntos, que são sempre palpitantes para o nosso conhecimento. Não deixe de assistir. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! É bastante curioso o posicionamento de algumas pessoas diante dos costumes, do uso da língua e dos produtos estrangeiros. Em certos casos, existe até uma aversão a tudo o que vem de fora, seja da China, seja dos Estados Unidos ou de alguns outros países. Há um discurso ultranacionalista que repudia tudo o que é estrangeiro. Acabamos de ver isso no caso dos médicos cubanos, uma agressividade injustificável, disfarçada de extrema preocupação com o paciente. Em outros casos, repudia-se o uso de estrangeirismos nas músicas, no comércio, porque, segundo alguns, isso descaracteriza a língua portuguesa. O nosso país é reconhecidamente um país religioso, onde predominam as tradições nascidas do cristianismo. Segundo os últimos levantamentos do IBGE, somos quase 90% de cristãos no Brasil. Se é assim, por que não agimos de acordo com aquilo em que acreditamos? Por que deixamos o nosso coração se envenenar pelo materialismo que gerou, em nossa civilização, um comportamento competitivo, predatório e egoísta, a ponto de desprezar tudo aquilo que não pertence ao nosso país? Levado ao extremo, esse mesmo egoísmo começaria a gerar um sentimento de que o nosso Estado é o melhor do Brasil, de que a nossa cidade é a melhor do Estado e de que o nosso bairro é o melhor da cidade. Até que, por fim, não enxerguemos nada de valioso nos outros, a não ser em nós mesmos. Vemos famílias se fechando no egoísmo doméstico, apesar de tantas outras famílias que pedem socorro. Como sociedade, caímos finalmente na emboscada materialista, que nos fez acreditar que somente o que nós fazemos tem valor, que a nossa família é a única que presta. Se somos cristãos, deveríamos atentar para a orientação de Jesus, que é o espírito mais perfeito que já esteve entre nós. Ele disse: ame o seu próximo como a você mesmo. Ora, onde está o nosso próximo? Qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Será o grupo religioso de cada um? Será a nação ou o país? Não, nosso próximo é a humanidade inteira. A humanidade já avançou, sem dúvida. Preconceitos de raça, de cor, de opção sexual vêm desaparecendo. Temos demonstrado amor aos animais, à vegetação, lutando pela sua preservação. Que tal se agora começarmos a ver os estrangeiros como nossos irmãos de fato? Afinal, estamos todos na mesma imensa nave planetária chamada Terra e dela precisamos tomar conta. Dizem os espíritos a Allan Kardec: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida na Terra. Que tal experimentarmos ver todos e qualquer um como um irmão nosso em humanidade? Que o seu dia seja repleto de alegrias. Confira agora o quadro de entrevista com o tema do crescimento interior, expansão da consciência ao suposto Evangelho de Judas. Confira. Olá, amigos. O sucesso sempre crescente do nosso programa
tem permitido que muitos companheiros, os que nos assistem, nos honram com assistência em seus lares, façam perguntas para o nosso programa. Hoje, mais uma vez, com Carlos Augusto São José, vamos tentar aqui respondê-las na medida do possível. Seu Carlos, muito obrigado pela presença, né? E vamos lá. A primeira delas vem de André, que nos indaga: como expandir a consciência? Como crescer interiormente, seu Carlos? Essa pergunta é muito interessante, Daniel, porque existe uma bibliografia imensa a respeito desse assunto. Eu, às vezes, fico pensando se esse excesso de informação não prejudica mais do que ajuda. Então, eu vou buscar simplesmente para responder dentro do tempo escasso que temos, da maneira mais simples possível. Então, eu vou comparar, vou fazer uma analogia com uma empresa do mundo. Quando a gente vai procurar emprego numa empresa, o que a gente faz para evoluir dentro da empresa, não é, Daniel? A gente procura conhecer os dirigentes, a sua maneira de planejar, de comandar. Se aperfeiçoar exatamente, conhecer a política de recursos humanos, claro, os meios de produção, a vitalidade econômica, enfim, para você poder, então, tendo sob domínio essas informações, poder apresentar trabalho eficientemente. Então, eu digo assim, que isso no caso da empresa humana, mas nós vivemos, os cristãos, numa empresa divina, particularmente nós, os espíritas. Daí porque nós temos que, para ampliar, aumentar a nossa consciência, expandir a nossa capacidade de raciocínio, melhorar os nossos níveis de espiritualidade, conhecer o que é que nos leva a esse processo de libertação. Eu sempre digo, em síntese, que são 7 os princípios, dos quais a gente não pode se afastar. É conhecer Deus, como está no Livro dos Espíritos, a própria criação, a imortalidade da alma, não é isso? Com a justiça do Criador. Como é que se pode ser religioso sem entender como se faz a justiça de Deus na sua perfeição? Resultado, as muitas moradas da casa de nosso Pai, porque foi Jesus quem nos trouxe essa informação. Então nós temos que conhecer por que o Cristo disse isso. As religiões não sabem explicar, mas a doutrina vem e nos mostra que elas se multiplicam aos milhares, se não milhões, pelos espaços infinitos, fato, não é? A comunicação com os mortos, né? Recentemente, o bispo Dino Concetti, da Igreja Católica, disse que não se pode mais negar a comunicação mediúnica, porque a Bíblia está cheia de comunicação com os mortos. Veja que declaração interessante, né? Isso está na internet. Então, a gente precisa saber como é que isso acontece, a comunicação com os mortos. A reencarnação, para que serve a reencarnação? É um capricho de Deus ou é uma necessidade de purgação das nossas dívidas, melhora espiritual, a fim de que a gente possa receber a oportunidade de crescimento, para que a gente possa voltar e usufruir dos méritos que a gente conquistou, né? E a lei de evolução. Ó, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos tratando de crescer, não é, Daniel? De fato. Existe uma lei de evolução que regulamenta isso. Aliás, o texto da pergunta é expandir a consciência. Isso. Não se expande a consciência se não crescer, né? Exatamente. Aliás, Einstein já dizia que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho normal. De jeito nenhum. Isso é crescimento, né, Carlos? A verdade que liberta, como muito bem Jesus nos ensinou, é aquela verdade que fica eternamente em nós. Ela tem raízes profundas que se infiltram na nossa personalidade e daí não mais saem, né? É para isso que existe lá uma parte inteirinha no Livro dos Espíritos a respeito das leis morais, não é, Daniel? Porque não adianta nada sermos religiosos se a gente não deixar conduzir os nossos comportamentos pela moralidade cristã. Perfeitamente. Seu Carlos, Cláudio nos pergunta o seguinte: como o Espiritismo interpreta o Evangelho de Judas? E emenda. Pergunta ainda se Judas veio mesmo programado para atrair Jesus? Como é que é essa questão? Veja só, Daniel, quantos absurdos estão por aí rodopiando, enganando mentes, né? Fazendo com que pessoas desavisadas caiam nessas armadilhas. Olha, o Evangelho de Judas é o texto mais apócrifo que se conhece, é o texto mentiroso. Já no segundo século, precisamente no ano de 178, o bispo Irineu, no início do cristianismo, era um homem de melhor cepa moral, ele já dizia isso, né, que não tinha cabimento aceitar esse Evangelho de Judas. Ele era bispo lá de Lyon, no interior das Galhas antigas, hoje a França. Então, ele deixou isso muito claro, que não tem como. Até porque, veja, como é que Judas poderia escrever um Evangelho se Jesus foi condenado depois dele se matar? Como é que ele poderia escrever sobre um fato que veio depois do seu enforcamento na figueira, não é mesmo? Não tem cabimento. E ainda tem um trecho nesse Evangelho de Judas
que nos diz que Judas veio para resgatar Jesus. Olha, Daniel, que absurdo. Tirar Jesus do fosso das trevas, matar o corpo para liberá-lo espiritualmente. Olha, o Cristo é a figura mais exponencial que a gente conhece em todos os tempos. É um espírito puríssimo, né? Graças te rendo, meu Pai, pela luz que eu tenho desde que esse mundo é mundo. Desprendeu-se da nebulosa solar, como a gente conhece cientificamente. Isso tem 4 bilhões, 500 milhões de anos. Então Jesus já era puro. Como é que o Cristo precisaria de um ato de traição de um pobre coitado comerciante lá da Judéia, o Judas, para não perder a sua alma, né? De fato. Será que ele poderia inovar, se é que pudesse inovar nos evangelhos, existentes, além dos 4 evangelistas já conhecidos? Pois é, exatamente. Para mim, Daniel, esse evangelho foi escrito por alguém que, de alguma forma, naquele período, tentou salvar a imagem dele, porque ele comprometeu o cristianismo com o suicídio, com a traição do Cristo, é verdade. Então, alguém escreveu para tentar tirá-lo desse marasmo, desse nível baixo de compreensão. Agora, a melhor maneira de a gente entender isso definitivamente é como é o nome dele, que fez a pergunta? Vamos ver aqui, senhor Carlos. É Cláudio. Viu, Claudinho, me perdoa chamá-lo de Claudinho, eu não sei nem que idade que você tem, mas a melhor maneira de elucidar de vez essa questão é ler o livro Crônicas de Além-Túmulo, psicografado por Chico, de autoria de Humberto de Campos, que foi uma entrevista que o grande escritor brasileiro fez na espiritualidade com Judas em 1935. E ali Judas diz tudo, verdadeiramente, o que aconteceu. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, senhor Carlos, e voltamos já, porque temos mais 2 ou 3 perguntas dos nossos audientes. Um instante só, por favor. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é do crescimento interior, expansão da consciência ao suposto evangelho de Judas. Acompanhe. Obrigado, Renata. Retomamos a nossa conversa com Carlos Augusto São José, hoje respondendo perguntas dos nossos telespectadores, seu Carlos. E a Ana Lúcia diz assim, que no centro que ela frequenta em sociedade já ouviu N vezes referências ao perispírito, corpo astral, corpo etérico, modelo organizador biológico, duplo etérico. Essas coisas são a mesma coisa, querem dizer a mesma situação? Ela tem razão em manifestar a sua preocupação, que beira quase a confusão. Pois é. Porque o perispírito tem nomes às dezenas, desde os tempos mais recuados da religiosidade humana. Tanto é que os egípcios antigos conheciam como Ka, né? O corpo Ka. Os gregos, o eidolon. Paulo, o apóstolo, faz referência ao corpo espiritual. E mais recentemente, nós temos aí o psicossoma, que não está, nós temos também o corpo precedente, que foi idealizado por Carl Gustav Jung, né? Porque ele considerou, dentro do seu arcabouço, do seu ideário científico, a certeza de que tudo que acontece tem que ter um precedente. No caso, então, daquilo que ocorre conosco, o precedente seria o próprio corpo que a gente não vê, que seria o corpo espiritual. A única coisa que eu vejo que verdadeiramente não combina aí, porque todos os demais nomes realmente se referem ao perispírito. De fato. E ainda tem mais, tem corpo celestial, corpo divino, e aí vai. É o duplo etérico. Porque você sabe, né, Daniel, o duplo, por ser duplo, não é um corpo. Ele é a duplicata do nosso corpo físico, que só existe enquanto nós estamos vivos. Por quê? Porque o duplo etérico é formado pelas emanações neuropsíquicas do nosso corpo físico. Nós somos um feixe de nervos e temos um psiquismo dinâmico. E esse feixe de nervos funciona em qualidade de acordo com o nosso grau de pensamento, de acordo com o estado da nossa mente, dos nossos pensamentos. Consequentemente, nós poderemos contribuir para um duplo que melhora o nível de saúde do corpo ou não. Mas, por ser duplo e por ser derivado do corpo físico, fica claro que quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, o duplo desaparece. Então, não pode ser comparado, não pode ser sinônimo de perispírito. É o bioplasmático, modelador e tantos outros nomes, como espiritual, Paulo nos disse, né, e tantos quantos nomes nós citamos,
Por quê? Porque esses corpos são eternos. O perispírito tem um conjunto de outros nomes, mas tudo quer dizer realmente esse corpo espiritual, esse perispírito. Esse não morre, né? Esse é eterno. Seu Carlos, seria conveniente que nós, como espíritas, estudiosos da doutrina, adotássemos definitivamente, no âmbito inclusive do movimento espírita, aqueles termos consagrados por Kardec ou pela própria doutrina espírita, no caso aqui, a denominação é perispírito. Pois é. É conveniente que nós adotemos isso? Eu acho, a doutrina é uma doutrina de razão, e a razão, obrigatoriamente, prima pelo esclarecimento da maneira mais fácil possível. Porque, do contrário, deixa de ser uma doutrina de razão. Por mais que lá na profundidade, na avaliação da questão em pauta, a gente possa até concluir, mas deixa de ser racional porque a gente obriga as pessoas a se confundirem mentalmente. Esse é o problema dos dogmas. Os dogmas têm uma determinada finalidade, mas, de acordo com as interpretações, passa a ter outros tipos de informações. Assim também, eu acho que nós deveríamos realmente primar pela, não digo uniformização, mas pela unidade dessas expressões para facilitar o entendimento dos outros. Perfeito. Seu Carlos, mais uma pergunta. Pedro Paulo, que é de uma das cidades do Nordeste, a quem agradecemos a enorme audiência do programa, né? Desejo saber se a hipófise e a epífise são a mesma coisa. Exato. Veja, essa é uma outra questão da cultura espírita que realmente, se não se conhece mais aprofundadamente, estabelece-se uma confusão. Por quê? Porque hipófise e epífise se parecem, mas não são de forma alguma a mesma coisa. A hipófise, que é chamada pituitária, que está na base do cérebro, e a epífise, que é chamada pineal, tem funções diferentes, são glândulas, mas com funções diferentes, né? A hipófise ou pituitária, ela tem a função de equilibrar o nosso metabolismo, na mulher o processo da lactação, do crescimento em nós, todos os seres. A epífise não. A epífise, ela tem até mais ou menos 14 anos, enquanto a puberdade não surge, a função de exercer uma válvula de contenção dessas forças reprodutivas. Certo. Vejam, até nisso a perfeição da bondade de Deus, né, da sua inteligência. Por quê? Imagine as crianças já tendo a sexualidade liberada. Então, entre outros tipos de funções, a epífise, ela tem essa primordialmente, de conter a sexualidade. Até que chegue aquela época em que o espírito reencarnado precisa, então, tomar conhecimento dessas energias, domesticar-se para aplicá-la com proveito, não é isso? Então, são duas glândulas. Aliás, o nosso organismo físico tem aproximadamente umas 20 glândulas. E a gente sabe, do ponto de vista médico, que essas glândulas, elas têm a função de produzir substâncias químicas, que nós chamamos de hormônio. Então, a hipófise ou pituitária produz um tipo de hormônio, é mais físico. A epífise não, ela produz o hormônio psíquico, como diz André Luiz em Missionários da Luz, que é a glândula da mediunidade, a glândula da vida mental. E você sabe, Daniel, que eu fiquei impressionado recentemente, porque eu recebi a informação que a Associação Médica Espírita do Brasil mandou para os Estados Unidos um trabalho muito bem elaborado a respeito da epífise, né, ou da glândula pineal. Pineal porque tem o formato de uma pinha, né? E, então, eles publicaram esse material consagrando a verdade trazida mediunicamente por André Luiz, publicando na revista de endocrinologia. E mais, né, eles foram mais além. Além de publicar todo o texto da Associação Médica, nessa revista de endocrinologia, eles colocaram essas informações na base de dados da PubMed, que é um banco de dados especificamente para a saúde, que é acessado, veja, Daniel, a importância dessa informação, é acessado esse PubMed diariamente por 10 milhões de médicos. Nossa, que coisa interessante. É o espiritismo contribuindo com a ciência, às vezes até na vanguarda do pensamento. Exatamente. É aquela aliança da ciência com a religião a que se refere Allan Kardec, né? No Evangelho, já no capítulo 1. Seu Carlos, nós esgotamos o nosso tempo hoje e temos mais perguntas para responder, uma outra oportunidade. E se você tiver sua dúvida, encaminhe para contato@avidaemfoco.com.br. Temos imenso prazer em responder. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece,
com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Como compreender e lidar com a homossexualidade na família? Da maneira mais nobre possível. O espírito, no seu processo de evolução, experiencia 4 biótipos de sexualidade. Há a sexualidade, quando o indivíduo tem a organização anatômica, mas ela está momentaneamente destituída de função. A heterossexualidade, aquela através da qual a reprodução da vida faz-se de maneira convencional. A homossexualidade, aquela em que o indivíduo elege um parceiro do seu mesmo sexo, mas de psicologia totalmente diferente. E a bissexualidade, que, aliás, somente seria possível de entender-se examinando-se sob um caráter patológico, porque ninguém tem 2 sexos de uma vez. Anatomicamente, há uma certa irregularidade em determinados indivíduos, mas, em realidade, depois do período dos anos 60, o cansaço, a exaustão da função sexual levou muitos indivíduos atormentados a experiências extravagantes, o que passou a história como uma bissexualidade. Respeitamos toda e qualquer opção sexual. No entanto, nós, os espíritas, consideramos que a dignidade, o comportamento saudável e a expressão sublime do amor devem viger no comportamento de qualquer indivíduo, seja em qual for a experiência em que se localize. No lar, naturalmente, graças a uma tradição de natureza homofóbica, há uma certa reação. Como tratar o homossexual em casa? Como tratamos os outros filhos, os outros membros da família, desde que ele mantenha o comportamento ético que a família exige no seu relacionamento. Não é o fato de o indivíduo optar por esta ou aquela conduta que ele concede privilégio ou que ele faculta restrição. Da mesma forma que não é lícito, do ponto de vista ético-moral, ao heterossexual, uma vida de vulgaridade, de relacionamentos promíscuos, também aos demais. Não seria a mesma colocação uma licitude, mas uma exceção que não tem lugar. Desde que haja a manifestação do amor, em qualquer postura que o indivíduo se coloque, ele merece nosso respeito, desde que a si próprio se respeite. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Deus. Allan Kardec indaga aos espíritos na primeira questão de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós, espíritos, temos a inteligência como atributo fundamental. Portanto, diante da inteligência suprema, nos cabe aprender nesta fonte segura e infinita de conhecimentos. Quando pensamos em cada um de nós como seres que existimos no universo, pensamos em Deus como a causa primeira de todas as coisas. É por isso que Allan Kardec formula a 4ª questão de O Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Examinai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Prova absoluta? De forma alguma. Não há provas absolutas, porque teríamos que provar primeiro que a razão nunca se engana. Mas para provar que a razão nunca se engana, teríamos que fazer uso da própria razão,
o que cairíamos num círculo vicioso. Não se sai da razão. Mas Allan Kardec formula a pergunta desta forma condicional, onde nós podemos encontrar uma prova da existência de Deus. É claro que quando pensamos na explicação de tudo aquilo que existe, somos levados ao princípio de causalidade para compreender o universo, para dar a ele uma explicação. Precisamos de uma causa primeira que explica a origem de tudo que existe. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, constitui aquilo que somos capazes de compreender acerca da divindade do ponto de vista daquilo que o Espiritismo nos apresenta. Só compreenderemos Deus no dia que chegarmos ao estado de espírito puro ou perfeito para entendermos além da inteligência e da causalidade. Até lá, nos cabe simplesmente ter a existência de Deus como ponto fundamental em nossas vidas, para buscarmos nele a fonte de inspiração, ao mesmo tempo que a explicação para tudo aquilo que existe. Eis Deus na visão espírita, fonte de inteligência, origem de todas as coisas. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.vidaemfoco.com.br. Curta a nossa página no Facebook, A Vida em Foco, e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!